A nossa série começa com Magu, que acordou tarde. Hoje era seu primeiro dia na universidade e, como a mãe dela não cumpriu a promessa, Magu a chamou de tola. Ela se arrumou rapidamente e saiu de casa. Enquanto corria, chegou à estação de ônibus apenas para ver o ônibus partindo. Ela correu atrás e conseguiu alcançá-lo. Pouco depois de entrar no ônibus, ela ligou para sua amiga Minu para saber se os portões da universidade já haviam sido fechados. Enquanto estava sentada, sua caneta caiu e rolou para debaixo do assento de um rapaz à sua frente. Ele a pegou e a devolveu. O nome dele era John, e ela o agradeceu. Em seguida, ela retocou a maquiagem e se impressionou instantaneamente com a aparência de John. Mais tarde, ao descer do ônibus, ela abriu sua garrafa para beber água. Mas antes que ela derramasse, John a ajudou segurando a garrafa para ela e a avisou para ter cuidado. Em seguida, ele foi embora. Em outro lugar na universidade, vemos um rapaz chamado Park conversando com sua amiga, perguntando se ela estava a caminho do campus. Enquanto eles conversavam, uma garota muito bonita chamada Rose se aproximou e perguntou se poderiam dividir um táxi para economizar dinheiro. Park concordou. No táxi, Rose admitiu que havia mentido. Ela não tinha dinheiro e esperava que ele pudesse pagar por ela. Ela prometeu que o pagaria de volta. No entanto, quando Park abriu a carteira, percebeu que também não tinha dinheiro, o que o assustou. Rose o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem e que ela pagaria a corrida. Ela então pediu seus dados de contato para que pudesse pegar o dinheiro de volta mais tarde. Quando Park chegou à universidade, ele encontrou sua namorada. Eles eram um casal popular no campus, frequentemente postando fotos nas redes sociais. Outros estudantes tinham inveja do relacionamento deles e os admiravam. Enquanto isso, Magu estava contando para sua amiga sobre o rapaz que a ajudou no ônibus. Embora ela tivesse gostado dele, não sabia seu nome. Pouco depois, na sala de aula com sua amiga, ela viu o mesmo rapaz inesperadamente e perguntou quem ele era. Sua amiga disse que o nome dele era John e que ele estava conversando com outra garota. Magu ficou chateada, pensando que John poderia ter um relacionamento romântico com a outra garota. Mas sua amiga esclareceu que a garota era, na verdade, a irmã de John, chamada Young, e deu mais detalhes sobre ela. Durante a conversa, Magu percebeu que John conhecia Young muito bem. Então, ela disse com confiança: "Não importa o quão ótima ela seja, eu sou melhor e quero conquistar o irmão dela." Depois, John se aproximou, a cumprimentou e perguntou se ela se lembrava dele. Ele também perguntou o nome dela. Ela disse que se chamava Magu, eles conversaram e brincaram por um tempo e ela percebeu que gostava ainda mais dele. Ela então perguntou se poderiam ser amigos e ele concordou. Ele prometeu que se encontrariam novamente em breve e foi embora. Mais tarde, Magu disse à sua amiga o quão bonito John era e o quanto gostava dele. Ela também se sentiu sortuda por tê-lo conhecido e se tornado amiga dele. Em outro lugar, vemos Jamie caminhando para o banheiro. No caminho, ela esbarrou em um rapaz e pediu desculpas imediatamente. Lá dentro, ela encontrou sua amiga Rose, e ambas ficaram muito felizes por se verem novamente depois de muito tempo. Enquanto conversavam, elas combinaram de fazer uma viagem juntas. Jamie notou como Rose tinha ficado alegre e perguntou o nome de seu namorado. Rose disse que contaria a ela mais tarde. Em outra cena, Magu é vista mudando suas coisas para o dormitório da universidade. Ao entrar no quarto, ela conheceu sua nova colega de quarto, uma garota chamada Nuna. Elas dividiriam um beliche. Magu pediu a cama de baixo porque às vezes cai da cama à noite, mas Nuna recusou, dizendo que precisava dela. Magu ficou desapontada e relutantemente pegou a cama de cima. Mais tarde, todas as garotas no quarto se reuniram e se apresentaram. Nuna explicou que tinha diabetes e crises frequentes, por isso precisava da cama de baixo. Também no dormitório estavam Park e seus amigos, incluindo um novo rapaz chamado Jin-hook. Os três se conheceram e descobriram que tinham personalidades semelhantes. Mais tarde, o amigo de Magu enviou uma mensagem convidando-a para almoçar. Enquanto estavam juntos, ele mostrou a ela um aplicativo que ele havia desenvolvido que ajuda as pessoas a encontrar seu parceiro ideal. Ela disse que era uma ideia brilhante. Ao se afastar, ela decidiu experimentar o aplicativo e pediu que a conectasse com alguém que pudesse ser seu parceiro de vida. Para sua surpresa, o aplicativo a conectou com John e ela ficou emocionada. Em outro lugar, vamos voltar para vários anos atrás, quando Rose ainda estava na escola.
Um rapaz de sua classe chamado Dung enviou uma mensagem dizendo que queria ter um relacionamento. Ela ficou radiante, pensando que ele se referia a ela. Mas então ele revelou que, na verdade, queria o número de sua amiga, porque gostava dela. A felicidade dela instantaneamente se transformou em desapontamento e ela ficou profundamente magoada com isso. No dia seguinte, sua amiga Jimin disse a ela que o rapaz tinha falado com ela, o que deixou Rose ainda mais chateada. Enquanto isso, John estava passando um tempo adorável com Magu no café e as coisas estavam indo muito bem entre eles. No dia seguinte, Magu foi a outro lugar para se candidatar a um emprego. Quando ela se encontrou com o gerente, ele gostou dela imediatamente e disse que a contrataria sem nenhuma condição, sem teste ou entrevista. Ela ficou emocionada. Ele também disse que havia se formado na mesma universidade que ela estava frequentando e disse que ela poderia procurá-lo se precisasse de ajuda. Em outro lugar, Jimin e Park estavam saindo juntos quando Rose chegou. Jimin disse a Rose que ela e Park eram apenas amigos. Park, que tinha uma paixão por Rose, ficou desapontado ao ouvir isso. Depois disso, o grupo foi para Lover's Lane, um lugar onde casais se encontravam. Enquanto estavam lá, Park se confessou para Jimin, chamando-a de tola, mas prometendo nunca a deixar, porque a amava profundamente. Ele disse que deveriam deixar o futuro se desenrolar naturalmente. Em outro lugar, Magu estava conversando com seu amigo e finalmente conseguiu o número de John. Quando ela voltou para o albergue, começou a conversar com ele. Depois que ela contou a seus amigos sobre isso, eles disseram que ela tinha uma sorte incrível. Magu começou a passar a maior parte do tempo ouvindo músicas românticas, pensando em John. Enquanto isso, Yanji encontrou John no café. Ela explicou que seu relacionamento com John era puramente platônico e baseado em entendimento mútuo. John confirmou que eles eram apenas irmãos próximos. No entanto, ela pediu a ele para não mencionar nada para a família deles. Naquele dia, na universidade, John estava andando com várias bebidas nas mãos quando inesperadamente esbarrou em Nuna. Como ela tinha diabetes, parecia estar desmaiando. Ela rapidamente pegou uma de suas bebidas e a bebeu. Assim que se sentiu melhor, ela o agradeceu e foi embora. Em outro lugar, Jimin estava treinando duro porque planejava participar de um evento universitário. No entanto, quando ela verificou seu guarda-roupa para o vestido, não o encontrou e ficou desapontada. Uma das garotas veio e deu-lhe um vestido dizendo que o havia encontrado no lixo. Jimin ficou chocada. Descobriu-se que Rose tinha feito isso por ciúmes e ressentimento. Mais tarde, quando Jimin confrontou Rose sobre isso, Rose fingiu ser inocente e agiu como se estivesse tão chateada quanto ela. Ela perguntou a Jimin se ela suspeitava de alguém, insinuando que a culpada devia ter sido invejosa. Jimin, no entanto, disse a ela que não era grande coisa, mas pediu que ela não contasse a Park, já que o vestido tinha sido um presente dele, junto com um colar especial. No dia seguinte, Jimin se encontrou com Park e, enquanto estavam juntos, Magu viu os colares de casal e ficou com ciúmes. Mais tarde, enquanto conversava com sua amiga, Magu disse que ela e John finalmente estavam se dando bem. Como de costume, eles foram ao café. Enquanto comiam, Yang sorrateiramente tirou uma foto engraçada de Magu no meio de uma mordida e disse que a enviaria para John. Magu respondeu: "Se você enviar isso para o John, eu vou divulgar suas fotos de infância e você vai se arrepender." Ela também ameaçou enviá-las para o amigo dele. Com medo disso, Yang parou. Em outro lugar, Park estava com Rose e a agradeceu por ajudá-lo com seu projeto. Vendo como ele estava cansado de todo o trabalho, Rose sentiu simpatia. Ela realmente o amava. Ela então ligou para o chefe e pediu que ele preparasse e entregasse um bolo para Park, já que ela vinha de uma família rica. Depois de conversarem por um tempo, Park a agradeceu, dizendo que agora a considerava uma amiga próxima. "No começo, pensei que você fosse arrogante", ele admitiu. "Mas você me mostrou que é uma boa pessoa." Mais tarde, quando os três foram ao café, Rose notou um colar de casal especial na bolsa de Jimin. Ela perguntou se ela e Park eram parentes. Depois que eles saíram do café, a mãe de Park ligou para ele para agradecê-lo por enviar o bolo para Jimin. Quando Rose percebeu que ela tinha arranjado o bolo, mas Jimin ficou com o crédito, ela ficou furiosa, embora tenha escondido sua raiva. Enquanto isso, enquanto Magu estava com sua amiga e o irmão da amiga, ele imediatamente perguntou que tipo de relacionamento ele tinha com sua irmã e se ele pretendia se casar com ela. Ele explicou:
Quando éramos jovens, começamos a trabalhar cedo para apoiar a educação dela para que ela pudesse ter sucesso. Um dia, eu queria comprar um hambúrguer na loja, mas como eu era pobre, não podia pagar. Então, o irmão do amigo de Magoo disse a ela que ele não tinha dinheiro atualmente, mas que quando tivesse, se casaria com a irmã dela. Mais tarde, quando ele perguntou a Mayagoo sobre o custo do casamento, ela disse que seria caro e exigiria muito dinheiro. Com isso, aprendemos que o irmão esperava encontrar um marido adequado para sua irmã, e a ideia de financiar isso sozinho o surpreendeu. Mas Mayagoo brincou com ele, dizendo que, quando eles fossem mais velhos, ela e o irmão da amiga dela se casariam. No entanto, o homem respondeu que já era crescido e não mais uma criança como antes. Em outro lugar, Nuni estava ao telefone com sua mãe, que disse: "Sua voz parece fraca, você está bem?" Nuni imediatamente foi até seu amigo e pediu para ele verificar seu nível de açúcar no sangue. Mas como a voz dela havia mudado, ele não conseguiu entender muito bem o que estava acontecendo. Após o teste, ela compartilhou os resultados com sua mãe para tranquilizá-la e aliviar suas preocupações. Ela também disse ao rapaz que tem diabetes e é por isso que pegou a bebida dele antes, mas que não gosta de ser um fardo ou depender dos outros, pois prefere lidar com seus próprios problemas. No entanto, ela disse: "Eu te devo uma grande dívida por me ajudar naquele dia. E eu vou te retribuir. Você é alguém que eu realmente valorizo." E, no dia seguinte, enquanto Magoo estava com Jean, ele perguntou onde ela tinha ido no dia anterior e disse que havia gostado dela desde o primeiro momento em que a viu. Mas a garota respondeu: "Então, por que você não me contou tudo naquela época?" Em outro lugar, Ruzi se encontrou com sua amiga e, junto com outro rapaz, todos começaram a jogar videogame. Descobrimos que o rapaz estava profundamente triste porque havia perdido toda a sua família recentemente. Magoo, sua amiga, tentou confortá-lo e animá-lo, mas ele recusou gentilmente, dizendo que não estava com a mentalidade certa para se juntar a eles. Ela o tranquilizou, dizendo que eles se encontrariam novamente e que o mais importante era que ele encontrasse a felicidade novamente. Enquanto isso, Junhook estava pesquisando diabetes no Google e descobriu que é uma condição muito séria. Ele também soube que Roose corria risco porque sofria disso. Em outro lugar, Jimin se aproximou de Park e Ruzi e perguntou como eles se conheceram. Park explicou que a primeira vez que se encontraram, eles dividiram um táxi para poder rachar a corrida. Em outra frente, John enviou uma mensagem para Magoo pedindo para encontrá-la na entrada da universidade. A garota ficou muito animada e pensou que talvez ele finalmente fosse confessar seus sentimentos por ela. Ela ligou para sua amiga para compartilhar a notícia, mas como sua amiga estava se sentindo para baixo, ela não parecia interessada. Mais tarde, Magoo encontrou John em seu carro e quando ela entrou, ele a acolheu calorosamente e lhe deu um presente. Ela ficou radiante e o agradeceu. Enquanto caminhavam juntos, outro casal os viu e começou a fofocar. Quando eles chegaram à biblioteca, Magoo seguiu John para dentro. E mais tarde, quando eles entraram em uma sala para pedir comida, Young e sua amiga o seguiram. Mais tarde, depois que John havia adormecido, Young e Magoo saíram juntas. Young perguntou se elas poderiam dar uma caminhada, e durante o passeio, as duas garotas correram uma contra a outra por diversão. Quando Young se encontrou com John novamente, eles conversaram. Naquela época, Young disse a John que Magoo estava profundamente apaixonada por ele. Um pouco depois, Magoo e sua amiga se reencontraram, e ela disse que estava muito feliz porque finalmente havia conseguido um emprego. No parque, enquanto Park estava com Jimin, ela pediu para ele explicar a verdade sobre seu relacionamento com Ruzi. Ele respondeu que, como o aniversário dela estava chegando, ele apenas queria ajudá-la a se preparar, e que nada romântico estava acontecendo entre eles, então ela não deveria se preocupar. Mas, na realidade, descobrimos que havia um relacionamento secreto entre Park e Ruzi. Mais tarde, vemos um rapaz escondendo sua identidade em um aplicativo e pedindo para Magoo se encontrar. Quando ela o encontrou à noite, descobriu-se que ele tinha problemas mentais. E como eles estavam sozinhos, ele pegou uma arma e tentou agredi-la. Mas ela rapidamente pegou um spray de pimenta de sua bolsa e borrifou nos olhos dele antes de escapar. Ela se escondeu em um estacionamento e ligou para seu amigo, mas como ele estava no mercado, o telefone dele estava ocupado. Ela continuou correndo enquanto o homem a perseguia. Inesperadamente, John apareceu e confrontou o homem que, ao ver John, fugiu imediatamente.
No dia seguinte, Magu ligou para seu amigo para se juntar a ela na academia. Mas, como ele estava dormindo, ele disse para ela ir em frente sem ele. Quando ela chegou à academia, ela tentou levantar um peso muito pesado. Como ela não conseguia fazer isso sozinha, o instrutor interveio para ajudar. Enquanto ela estava fazendo seu treino, John de repente apareceu na academia. Quando ela o viu lá, ela ficou surpresa. Mas ele tinha começado a ir para a academia todas as manhãs para ficar em forma. Depois disso, eles se exercitaram juntos. Enquanto isso, Jimin viu Park parado na rua com outra garota. Quando ela viu isso, ela ficou muito chateada. Mas Park, tentando acalmá-la, disse que estava apenas ajudando a garota porque ela estava doente. Como Jimin estava com raiva, ela se afastou da cena. No dia seguinte, John levou Magu para a universidade em seu carro. Naquele momento, ele perguntou se ela gostaria de ir ao cinema com ele e ela concordou feliz. Ele então fez outra pergunta para conhecê-la melhor, se ela preferia assistir a filmes sozinha ou com outras pessoas e que tipo de filmes ela gostava. Como a garota viu que o rapaz estava realmente interessado nela, ela ficou muito feliz. Alguns dias depois, Jimin se encontrou com Park no parque para que ele pudesse se desculpar com ela. Ele prometeu nunca mais repetir o que tinha feito antes, e ela aceitou o pedido de desculpas. Mais tarde, quando ela se encontrou com sua amiga Rosie, ela disse que não havia conseguido confessar seu amor a Park. Ela também perguntou como Rosie chegou a amar aquele cara, já que ele parecia uma boa pessoa. Depois, ela disse a ela que o cara a havia traído. Algum tempo depois, quando Jimin estava sentada na rua, uma garota se aproximou dela e perguntou se ela era a que estava esperando por Park. Quando ela respondeu que sim, a garota disse que Park estava na loja com outra garota. Imediatamente, Jimin correu para a loja e o viu com outra garota, o que a deixou muito chateada. Quando ela o questionou sobre isso, Park disse que a garota era sua irmã. Ela então o perdoou. Ele também explicou que, quando ela ligou, ele estava ocupado com assuntos de família. Naquela noite, quando eles foram a um restaurante, ela disse que não podia mais confiar nele. Park, chateado com isso, sugeriu que eles terminassem. Quando Jimin ouviu essas palavras, ela ficou chocada e disse que ainda o amava e pediu tempo para reconstruir sua confiança. Como eles estavam juntos há um tempo, terminar não seria fácil, mas ela sentiu que Park não a amava mais. Após o término, cada um seguiu seu caminho. Jimin estava profundamente de coração partido. Quando ela voltou para o hotel, ela contou tudo o que tinha acontecido para Magu e Nuna enquanto chorava. Dias depois, Yeonji queria economizar dinheiro para o casamento de sua irmã. Mas como ele estava lutando com o sustento de sua família, ele não podia pagar. Mais tarde, quando ele se encontrou com a polícia, eles o ordenaram a pagar as dívidas da família. Em outro lugar, enquanto Magu estava andando, ela viu um cartaz anunciando uma festa. Ela hesitou se devia ir, mas depois de muito pensar, finalmente decidiu ir. Quando ela entrou no salão do evento, um rapaz se aproximou dela e a informou do que tinha acontecido com seu amigo. Quando ela ligou para ele, ele não atendeu. Então ela correu para onde ele estava. Quando ela chegou lá, ele estava com raiva dela. Ela tentou acalmá-lo e se ofereceu para pagar o dinheiro que ele devia. Isso revelou que, quando os estudantes foram em uma viagem, este rapaz estava trabalhando para sustentar sua família. Ele era considerado um modelo porque sempre ajudava sua família. Seu maior objetivo era sustentá-los, mas ele não conseguiu realizar seu sonho de pagar as dívidas. Ele tinha passado toda a sua juventude lutando para melhorar a vida de sua família. Na universidade, quando Rosie e Park estavam andando juntos, um rapaz se aproximou de Park e o ameaçou de postar sua foto particular nas redes sociais. Park, furioso com isso, bateu no rapaz e exigiu que ele deletasse a foto, já que ela foi tirada sem seu consentimento. O jovem se recusou e os dois entraram em uma discussão séria. Em outro lugar, Jimin ligou para Park, mas ele não atendeu. Enquanto ela estava andando na rua, ela de repente viu os dois rapazes brigando. Quando ela se aproximou deles, ela deu um tapa no rapaz. Naquela noite, enquanto Magu estava com Manu, John de repente ligou. Quando Manu viu que era John, ele pegou o telefone e disse a ele com raiva que estava chateado porque ela havia se apaixonado por um de seus amigos próximos. Ele então declarou que agora estava namorando o amigo de Magu. Quando Magu ouviu isso, ela ficou chocada e não sabia como responder. Naquela noite, antes de ir para a cama, ela abriu seu Instagram e deletou todas as fotos que havia postado anteriormente com John.
Na manhã seguinte, quando John ligou, ela se desculpou por não querer conversar e disse que precisava de um tempo sozinha depois da escola. Isso porque John tinha decidido largar a escola e começar a trabalhar, especialmente porque o dinheiro que ele estava economizando havia sido roubado. Ele estava emocionalmente devastado. Naquele momento, John prometeu à garota que ele ajudaria seu amigo e o faria voltar para a escola. Mais tarde, John se encontrou com Muna e disse para ela não perder a esperança, porque qualquer coisa perdida pode ser recuperada. Ele também imediatamente apresentou uma nova ideia sobre como ele poderia começar a ganhar dinheiro novamente. Quando Manu ouviu a ideia, ele ficou muito impressionado e imediatamente começou a discutir com John como eles poderiam trazê-la à vida. Em outro lugar, depois que Jimin terminou sua refeição no restaurante, ela saiu e, enquanto caminhava na rua, um jovem se aproximou dela e pediu seu número. Ele também se apresentou. O nome dele era Pin. Enquanto isso, Ruzi inesperadamente esbarrou em um rapaz ao sair do banheiro. Quanto a Jimeon, enquanto ela estava com Pin, alguém tirou uma foto deles. E como ela e Pin estavam se dando bem, eles trocaram números. Tudo começou lindamente. No dia seguinte, Magu estava passando um tempo com sua mãe e ela estava muito feliz. Enquanto conversavam, sua mãe perguntou se ela estava apaixonada. Imediatamente, ela mostrou uma foto de John e disse que ele era seu novo namorado. Sua mãe, no entanto, disse sem rodeios que não achava que ele era bonito. No dia seguinte, Magu ligou para seu namorado e o convidou para tomar um café com ela. Ela também o encorajou a voltar para a escola, mas ele disse que queria trabalhar e não tinha mais tempo para a escola. Mais tarde, enquanto caminhava na rua, ela inesperadamente o encontrou novamente e ficou encantada, já que fazia muito tempo. Eles foram a um café e pediram café para que pudessem passar um tempo juntos. Durante a conversa, ele gentilmente tirou o cabelo do rosto dela, revelando sua afeição por ela. Depois, quando ela olhou para o telefone dele, ela viu muitas fotos de si mesma. Surpresa, ela perguntou sobre elas e ele respondeu: "Eu te amo, boba. A razão pela qual meu telefone está cheio de suas fotos é porque eu sinto muito a sua falta quando você não está por perto. Eu tenho escondido meus sentimentos por muito tempo." Naquela noite, Magu não conseguia parar de pensar no que ele disse, e ela não conseguia entender por que ele se apaixonaria por ela, apesar de ser seu amigo. No dia seguinte, enquanto ela estava no trabalho, John veio e trouxe café para que eles pudessem beber juntos. Depois de conversarem por um tempo, ele foi embora. Então, seu supervisor, que a tinha visto com John, veio e perguntou sobre ele. Ela disse que John era seu namorado. O supervisor ficou desapontado. Ele tinha uma queda por ela. Em outro lugar, quando Nuna saiu da academia, ela se encontrou com Pin e eles fizeram uma refeição juntos, brincando e rindo. Um jovem que os observava de longe secretamente tirou fotos deles, acreditando que Pin não era bom o suficiente para a garota. Enquanto isso, o namorado de Magu disse a ela que uma competição de música seria realizada em breve na universidade deles e que ele esperava que eles vencessem. Enquanto eles conversavam, uma colega de classe deles se aproximou animadamente e disse que tinha ganhado um prêmio em um sorteio. Quando ela viu Magu parecendo chateada, ela presumiu que Magu estava com ciúmes, mas Magu a parabenizou sinceramente. Nesse momento, Nuna entrou com flores e disse a Magu que estava grávida. Magu presumiu que o bebê era do namorado dela, mas mais tarde foi revelado que o bebê era de um procedimento de fertilidade e não relacionado ao namorado dela. Mais tarde, quando Pien se encontrou com a garota em particular, ele lhe deu um presente, o que a deixou muito feliz e mais afeiçoada a ele. Eventualmente, quando o evento da universidade chegou, todos os estudantes, incluindo Magu e seu namorado, compareceram. Eles se encontraram com Jin Hook e se sentaram juntos, e ele lhes deu guloseimas. Quando eles abriram os envelopes entregues a eles, eles souberam que o showcase de talentos da noite tinha uma condição estrita. Todo participante deve ter um registro limpo, sem má conduta anterior. O namorado de Magu concordou com os termos. Em outra parte do evento, um estudante estava vencendo todos em um jogo de mãos. Como ninguém podia vencer, Park se apresentou. Embora ele tenha se esforçado, ele perdeu na frente de todos. No final, o estudante original venceu a competição. Naquela noite, a universidade realizou um evento de arte e música. Todos os estudantes vieram e Magu foi convidada ao palco pelos organizadores.
Seu namorado então se juntou a ela e cantou uma canção de amor, expressando diretamente seus sentimentos a ela em uma voz doce, fazendo-a perceber que a canção era para ela. Após o evento, Jimin e Park saíram juntos para passar um tempo sozinhos. Eles entraram em uma cabine de fotos próxima, mas outro rapaz tentou segui-los para dentro. Quando ele chegou à entrada, a equipe disse a ele que apenas casais eram permitidos lá dentro. Infeliz com isso, o rapaz atacou a atendente e forçou a entrada. Lá dentro, ele viu Jimin e seu namorado se beijando. Chocado e incapaz de suportar a visão, ele rapidamente saiu do local. Em outro lugar, pela primeira vez, Young decidiu confessar seu amor a Magu depois de esconder seus sentimentos por muito tempo. Depois que ele confessou seu amor, ela não lhe deu nenhuma resposta. Em vez disso, ela disse que eles eram amigos há 12 anos. Então ela não esperava algo assim dele. Ela acrescentou que ele deveria ter pensado muito mais profundamente sobre esse amor antes de apresentá-lo a ela. Mas ele respondeu que o amor que ele tinha por ela era real e que ele havia lutado por muitos anos para reunir a coragem para contar a ela. Depois disso, como ela não sabia como responder, ela se afastou dele. Algum tempo depois, John visitou Magu em seu local de trabalho e perguntou se ela poderia se juntar a ele para um café. Mas a garota estava muito chateada e quando John viu seu estado emocional, ele a convidou para ir ao cinema juntos para animá-la. Infelizmente, ela recusou, dizendo que queria ficar sozinha. No entanto, pouco depois que ele saiu, ela rapidamente o seguiu e disse que ainda não conseguia entender seus próprios sentimentos. "Eu preciso de tempo para me ajustar a você", ela disse. "Agora estou confusa, então me dê uma chance para pensar sobre nosso relacionamento." Então, ela foi embora. Enquanto isso, o amigo próximo de Magu tinha visto toda a troca e ficou surpreso com a decisão dela. Dias depois, Magu recebeu uma oferta para um programa de treinamento em jornalismo e uma garota que estava com ela disse que a ajudaria com qualquer coisa relacionada ao programa. "Você pode me perguntar o que quiser e eu te ajudarei", ela disse. Mais tarde, o amigo de Magu ajudou a garota quando Magu saiu. Então, a garota disse a ele que ela e Magu estariam aprendendo habilidades de jornalismo juntas. Ele ficou bastante chocado, pois era a primeira vez que Magu tinha feito algo sem envolvê-lo. Depois disso, o rapaz perguntou à garota onde o treinamento aconteceria. Mais tarde, quando eles estavam participando do treinamento, Young também estava lá. Embora Magu tenha ficado surpresa ao vê-lo no evento, ela também ficou feliz por ele se importar tanto com ela. Algum tempo depois, quando eles estavam sozinhos, Young confessou seu amor a Magu novamente pela terceira vez, dizendo: "Estou te dizendo de novo para que você entenda que meus sentimentos são reais." Mas ela disse a ele para controlar suas emoções, explicando: "Eu realmente não tenho nenhum sentimento por você. Você é como um irmão para mim e nada de ruim jamais aconteceu entre nós." Mais tarde, Magu e a outra garota foram para a sala de treinamento. E enquanto estavam lá, elas ficaram chocadas ao descobrir que o fotógrafo para o programa era Jin-hook. Elas ficaram muito felizes por estarem trabalhando com ele. Mais tarde, quando eles saíram do local, Nuna estava muito doente. Seu nível de açúcar no sangue tinha caído e ela desmaiou. Eles a levaram rapidamente para o hospital para salvá-la. No dia seguinte, Magu recebeu uma ligação de sua mãe, que pediu para ela ficar de olho em sua filha, já que o comportamento dela tinha ficado estranho ultimamente. "Ela não comeu nada hoje", a mãe disse. Depois, quando o rapaz se encontrou com Magu, ele perguntou por que ela não tinha visitado sua mãe no meio da semana e também disse: "Sua mãe me disse que você não comeu o dia todo. Ela me pediu para te trazer um pouco de comida." Então eles dois relembraram seus dias de escola, quando sempre costumavam comer juntos e ir a todos os lugares lado a lado. Mas agora as coisas tinham mudado. Ele perguntou se eles poderiam comer juntos novamente, mas ela disse que já havia comido e se afastou dele. No dia seguinte, o grupo de jovens estava saindo e todos estavam felizes, exceto por Park, que na época viu Jimin com suas amigas. Ele sabia que as chances de se aproximar dela novamente eram pequenas por causa do desentendimento que eles tiveram. Mais tarde, enquanto Park estava na lanchonete, ele recebeu uma mensagem dizendo que sua inscrição tinha sido aceita e que ele poderia participar da próxima competição. Ele e seus amigos ficaram emocionados, e até mesmo Magu, embora quieta, ficou feliz pelo sucesso dele. Ela então bebeu um pouco de água. Algum tempo depois,
Park se encontrou com Rosie e disse que Jimin tinha terminado com ele porque ela estava com ciúmes de outra pessoa com quem ele tinha estado passando tempo. Rosie então prometeu a ele que os uniria novamente. Park admitiu que, embora Jimin o tivesse deixado, ele não conseguia esquecê-la. Ele sempre a tinha em seus pensamentos. Em outro lugar, enquanto Nuna estava no jardim, Mike veio até ela e perguntou se ela gostaria de assumir um papel na estação de rádio, já que o treinamento deles tinha acabado. Enquanto isso, enquanto Magu e sua amiga estavam caminhando, sua amiga enviou uma mensagem para ela. Quando Magu abriu, ela percebeu que ele havia gravado secretamente um vídeo dela. Ela então pediu para ele parar de segui-la e para manter distância dela. Em outro lugar, Nuna estava passando um tempo com Jin Hook, e os dois tiveram uma longa conversa e se deram bem. Durante a conversa, Nuna disse a Jin Hook que ela gostava de comer sozinha porque tinha medo de se envergonhar se comesse na frente dos outros. Enquanto isso, Pien convidou Jimian para sua casa e cozinhou a refeição favorita dela. Depois que ela voltou para casa, ela enviou uma mensagem agradecendo-o. Ela também recebeu uma mensagem de Park pedindo para encontrá-lo do lado de fora. Pouco depois que eles se encontraram, ele se desculpou por tudo que ele tinha feito de errado no passado. Ele esperava que ela voltasse para ele e aceitasse seu pedido de desculpas. Mas ela recusou e disse que o que aconteceu entre eles não estava certo e que ele deveria esquecer isso. Nós deveríamos começar novas vidas, ela disse, e então ela foi embora. Quando Park viu isso, ele ficou profundamente entristecido. Enquanto isso, o amigo de Magu tentou esquecer dela, já que ela tinha deixado claro. No dia seguinte, quando os dois se encontraram, ele pediu para ela devolver sua jaqueta. Ele disse: "Eu te dei esta jaqueta porque eu te amava, mas agora que somos apenas amigos, eu preciso dela de volta." Mais tarde, Jun-hook e Nuna foram a um vidente para saber sobre sua sorte. O vidente disse a eles que eles estavam destinados a ficar juntos. Ele disse: "Este rapaz é o único para você, e se você se casar, você terá a chance de ir para a lua." Jun-hook ficou chateado com isso e insistiu que tal coisa era impossível. Depois de sair do local, Nuna o seguiu e disse para ele não ficar com raiva e para se acalmar. Então eles foram a um restaurante para comer juntos. Nuna perguntou a Jun-hook se ele acreditava no vidente ou não. Mais tarde, quando todos estavam juntos, Jun-hook disse que a razão pela qual ele os reuniu foi para reunir todos eles. No dia seguinte, Man-woo recebeu uma ligação de seu cunhado convidando-o para jantar. Durante o jantar, seu cunhado pediu o endereço de casa deles, dizendo que queria trazer um presente para o aniversário de casamento dele, algo que ele não tinha sido autorizado a fazer antes. Algum tempo depois, vemos Jun-hook caminhando com Nuna. Quando ele tentou segurar a mão dela, ela se afastou, dizendo que sua vida era curta e que ela não tinha tempo para passar com ele. Quando Magu os viu, eles rapidamente se separaram e disseram a ela que estavam apenas conversando e que nada estava acontecendo entre eles. Jun-hook também revelou que ele tinha falhado em sua tentativa de entrar na próxima competição, mas Magu o encorajou, dizendo que sua ideia de aplicativo valia $30 milhões. Como você pode desistir do seu potencial? Se você terminar e vender esse aplicativo, você poderia ganhar muito dinheiro e mudar sua vida. Mas ele disse que a única que poderia ajudá-lo com isso era sua irmã. Mais tarde, quando ele compartilhou isso com sua irmã, ela ficou com raiva e desapontada com ele, mas ele disse que fez tudo por ela. Enquanto isso, Jimin foi selecionada como a líder de classe depois de vencer a competição e todos os estudantes a parabenizaram. Alguns deles perguntaram sobre seu relacionamento com Park e ela disse que eles tinham terminado. Então eles disseram que Park os tinha enviado para tentar reconciliar os dois. Mais tarde, quando ele ligou, Jimin disse que estava chateada por ele não ter ido apoiá-la no concurso. Ele então pediu para ela se encontrar naquela noite para que eles pudessem comemorar juntos. Em outra cena, Magu se encontrou com sua amiga, mas nesse momento, seu telefone tocou. Era uma ligação de Manu. Magu, ao ver isso, sentiu um pouco de ciúmes, mas ela controlou suas emoções. No dia seguinte, por coincidência, Magu esbarrou em Yeonji e imediatamente disse que tinha planos com Manu. Ela perguntou se estava bonita e ele disse que ela estava incrível. Mais tarde, quando a garota se encontrou com Manu, eles brincaram e comeram juntos. Durante a conversa, ela perguntou o que ele faria se estivesse na posição de Magu. Sem hesitar, ele disse que escolheria Magu, porque ela estava sempre em sua mente.
Em outro lugar, Park enviou a Jimin um vídeo romântico parabenizando-a. Quando ela viu, ela ficou cheia de alegria e esqueceu toda a dor do passado. Com risos e boas lembranças, eles finalmente voltaram a ficar juntos. Park prometeu que nunca mais a magoaria e que ela agora seria seu mundo inteiro. Finalmente, Jimin perdoou Park depois de testemunhar sua sinceridade. Em outra cena, Manu confessou seu amor a Magu uma última vez. Ele explicou que só tinha a intenção de ser amigo dela, mas inesperadamente ele tinha se apaixonado. Magu ficou emocionada quando ouviu isso. Ela disse a ele que a razão pela qual ela o tinha rejeitado era porque ela não queria perdê-lo, já que ela também tinha se apaixonado por ele. No final, esses dois que tinham sido amigos de longa data finalmente se tornaram um casal. O que começou como amizade floresceu em um amor profundo e sincero. E com isso, nossa história chega ao fim.